coelho sem orelhas. Existem coelhos de vários tipos. Coelhos de orelhas grossas, coelhos com orelhas finas, tem coelhos de orelha quadrada, tem coelhos de orelha dobrada e tem o coelho sem orelhas. Apesar de não ter orelhas, o coelho sem orelhas fazia tudo o que os outros faziam. Ele corria muito rápido, de cá para lá, de lá para cá. Ele sabia cavar, ele sabia pular. E o coelho sem orelhas era capaz até de devorar uma montanha de cenouras. Sem dizer que ele era maravilhoso na brincadeira do esconde-esconde. Era o único que não ficava aparecendo as orelhinhas quando se escondia. Sabe? Mesmo sendo ótimo em um monte de coisas, ninguém queria ser amigo dele. Os coelhos falavam que para ser coelho de verdade tinha que ter orelha. E ele não tinha orelha. Então, ele vivia sozinho. Nem a raposa queria caçar o coelho sem orelhas, porque coelho de verdade tem que ter orelha. E por isso, ele vivia sozinho mesmo. Até que um dia, andando por aí, ele encontrou um ovo. Nossa, um ovo perdido! Quem será a mãe desse ovo? Eu preciso encontrar. Tão preocupado que ele ficou. Chegou em casa, escreveu cartazes, colocou pela cidade. Achei um ovinho, quem é a mãe? Perderam um ovinho. E ficou em casa, colocou o número do telefone dele e ficou aguardando a ligação. Aguardou, mas deu uma vontadezinha de ir no banheiro. E quando ligaram, ele estava um pouco ocupado, não deu para atender não. Bom, então ele teve outra ideia. Vamos na loja de achados e perdidos. Alguém deve ter dado falta dele. E foi até a loja. Chegando lá, conversou com o balconista, explicou que encontrou esse ovinho e estava procurando os pais dele. Mas o dono lá disse para ele, e você pelo jeito perdeu as orelhas. Se alguém encontrar, eu te aviso. Brincadeira sem graça. Ele nasceu assim. Por que falar das orelhas dele? Ele mesmo não gostou e pensou, homem bobo. Sendo assim, o coelho sem orelhas pegou o ovo de volta para casa. Começou a pesquisar. Pesquisou na internet algumas coisas sobre ovos, sobre filhotes e descobriu que filhotes que nascem de ovos ou não têm orelhas ou têm uma orelha tão pequenininha que nem dá para ver. Então ele pensou, se não tem orelha ou se nasce tão pequenininha, o que nascer deste ovinho não vai ligar se eu tenho ou não orelhas, não vai rir de mim. E aí, gente, ele começou a cuidar desse ovinho com todo o carinho que ele tinha. Ele levava o ovinho para passear, ele nadava com o ovinho, ele lia as histórias preferidas para o ovo. Quando estava frio, ele era o primeiro a enrolar o ovo para ficar bem quentinho. E quando estava bem calor, ele era o primeiro a abanar o ovinho para respirar melhor. Assim, ele não vivia mais sozinho. Ele tinha um amigo. Mesmo que não tivesse nascido, era seu amigo. Então, um dia, enquanto os dois passeavam por aí, apreciando o bairro, uma coisa horrível aconteceu. O ovinho caiu! E o ovinho saiu rolando. O coelho sem orelhas ficou meio sem reação. Correu até lá e quando percebeu que o ovinho estava quebrando, ele disse, ó céus! E agora? Foi quando de repente, de dentro do ovinho, apareceu um pintinho. Um pintinho com 2 orelhas! Ah, não pode ser.
O coelho não acreditou. Olhou para ele. E o pintinho olhou para o coelho. E o coelho olhou para o pintinho e o pintinho disse: piu! Ah. E abraçou o coelho. O coelho não estava nem aí. Não se importava que o pintinho tivesse 2 orelhas. E o pintinho também não se importava que o coelho não tivesse orelhas. Eles eram amigos. A única coisa que não dava muito certo ainda era a brincadeira de esconde-esconde.